Amados e amadas, celebrando este segundo domingo do Advento e também o segundo dia do nosso tríduo, dando continuidade àquilo que começamos meditando ontem, somos, diante do profeta Isaías, convidados a uma grande esperança, a um consolo. Deus deseja consolar o seu povo. Deus está dizendo ao seu povo que nem tudo está perdido. Porque vai chegar o tempo, vai se completar o tempo em que a salvação entrará na história do homem. E esta salvação veio a nós pelo seio virginal da bem-aventurada Virgem Maria, aquela que foi preservada do pecado original, aquela que é inteiramente pertença de Deus, aquela que de fato está toda plena, como disse o anjo na Anunciação, cheia de graça. Olhando para esta mulher, vemos também a nossa vocação. Nós sabemos, a igreja nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que todos nós nascemos em pecado. O rei Davi canta isso belíssimamente no Salmo 50. Em pecado a minha mãe me concebeu. Nós trazemos em nossas vidas as marcas do pecado. Mas, um pouco diferente de Maria, porém com a mesma graça, ela preservada do pecado, nós nascemos no pecado, mas no dia do nosso batismo, Deus também nos concedeu esta mesma graça. Ele nos lavou do pecado, Ele anulou em nós esse germe do pecado e colocou em nós o Espírito Santo. Este Espírito Santo que João Batista hoje fala para nós no Evangelho, que ele não era digno de se abaixar para desamarrar as sandálias dos pés daquele que anuncia a boa notícia. Porque João batizava com água, porém ele batizará com o Espírito Santo. E este Espírito Santo nos foi dado como dom, como presente no dia do nosso batismo, para que Ele, agindo em nós, no primeiro momento, com a ajuda de nossos pais e padrinhos, possamos de fato nos manter no caminho da salvação. E para que nós nos mantenhamos neste caminho, nós precisamos diariamente de conversão. Nós precisamos olhar para nós e perceber que nós não estamos prontos. Nós precisamos aprender que nós somos tão pecadores quanto outros aí fora, que muitas das vezes nós julgamos que o pecado deles é pior do que o nosso, porque eles não vêm à igreja, porque eles não rezam, porque eles não fazem isso e não fazem aquilo. Não estou aqui, entre aspas, para condenar ninguém. Estou aqui simplesmente para dizer, com certeza, é o meu pecado, é o pecado de cada um de nós que estamos aqui dentro, que é pior do que os deles. Por quê? Eles não ouvem a palavra e nós ouvimos. Aqui nos é anunciada esta palavra de salvação. Aqui nos é dada esta graça de ouvir aquela mensagem de libertação, onde nós somos convidados a olhar para dentro de nós mesmos, observar as trevas interiores que trazemos, para que nós possamos, a partir desta graça de Deus, a partir desta palavra do Verbo que se fez carne, mudar a nossa atitude, mudar a nossa forma de ser. Com uma certeza, não é o outro que precisa de mudança, somos nós que precisamos mudar.
Somos nós que precisamos diariamente confrontar as nossas escolhas, a nossa forma de viver, as nossas palavras com aquilo que ensinou o homem de Nazaré, com aquilo que ensinou Jesus, o Filho da bem-aventurada Virgem Maria. O profeta nos aponta um caminho de consolo. Nós não estaremos condenados, porque Deus nos oferece, no Filho da Virgem, a possibilidade da salvação. Não só a mim, não só a você, mas a todo o homem, a toda mulher. E este caminho oferecido, ele precisa ser acolhido por cada um de nós. Ele precisa ser assumido pelas nossas atitudes. O fato de eu vir à igreja, o fato de eu ser batizado, o fato de eu ter casado na igreja, o fato de eu ser crismado, o fato de eu ser padre, o fato de eu ajudar na igreja, o fato de eu fazer obras de caridade, não é garantia de salvação. A garantia da salvação, ela nos é dada pelo caminho da conversão, onde eu, na escuta atenta desta palavra, vou compreendendo este chamamento. Por isso, o Evangelho hoje nos fala de João, e creio que é um pouco também da história de cada um de nós sacerdotes, quando nós estamos aqui neste altar, no ambão, pregando. Somos uma voz que clama no deserto, porque infelizmente, muitos dos que nos ouvem, a palavra entra por um ouvido e sai pelo outro. E às vezes, dentre estes muitos, ainda nos condenam, dizendo, prega, mas não faz. Julgam-nos. Esquecem que nós também que pregamos, e aí eu digo por experiência própria, o primeiro ouvido mais perto da minha boca é o meu mesmo. E eu também preciso destas palavras que eu digo, para que eu também possa me converter, para que eu também possa me colocar num caminho de conversão. Porque não é um anjo que está aqui pregando, é um pecador como você. É um homem que é limitado nas suas fragilidades, mas também que busca esta conversão diariamente. Porque somos todos iguais e, portanto, não estamos aqui para julgar um ou outro a partir dos nossos critérios. Mas a verdadeira conversão nos faz olhar para o outro, não com o olhar de julgamento, porque este não é o olhar de Deus. O olhar de Deus é o olhar da misericórdia, é o olhar que busca a salvação. Como nós vamos ouvir no dia do Natal, quando o anjo diz aos pastorinhos, eu vos anuncio uma grande alegria, nasceu para vocês o Salvador. É para mim que ele nasceu, porque eu sou pecador. E como diz o profeta Isaías na primeira leitura, que ontem já meditamos por demais, o profeta nos chama a esta conversão. O profeta nos avisa que nós receberemos o consolo de Deus, quando de fato assumirmos os nossos erros, quando de fato tomarmos consciência das nossas fragilidades, quando de fato nos preocuparmos menos com o pecado que o irmão comete e se preocupar mais com os nossos erros, como disse nosso Senhor, quando Ele nos chamou de hipócritas. E isso cabe a mim, e eu assumo essa palavra, quando Ele me chama de hipócrita, porque eu estou preocupado em tirar o cisco do olho do meu irmão, e sou incapaz de ver a grande trave que está no meu olho. Estou mais preocupado com a vida do outro, do que com a minha vida de santidade, de obediência, de me curvar diante da soberana vontade de Deus. A segunda leitura de hoje, tirada da carta de São Pedro, Pedro nos exorta e nos chama de caríssimos e fala
que Ele quer que nós conheçamos uma verdade. Nós não podemos ficar adormecidos, achando que o Senhor não vai voltar agora. Ele voltará. E São Pedro começa a nos dizer que o dia que o Senhor voltar, vai se acontecer uma coisa tão forte, muito mais forte do que a bomba de Hiroshima e de Nagasaki, que foi a última grande bomba que se estourou em nosso mundo e que causou uma grande destruição. Pedro vai dizer que os elementos serão derretidos pela força do fogo de Deus. O fogo de Deus, que com certeza não vai destruir, mas irá transformar, porque é este o fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo nos transforma no seu fogo, nos fazendo passar do homem velho para o homem novo. Um fogo que é capaz de transformar as realidades. E essas realidades serão transformadas simplesmente na vida daqueles que se colocaram no caminho. As impurezas serão deixadas para o lado. E tomara que naquele dia, eu e você, possamos ter em nossas vidas muito mais coisas santas e puras do que pecados e impurezas. É o que diz São Pedro na sua recomendação no versículo 14 do capítulo 3. Vivendo nessa esperança de São Pedro, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Porque senão o fogo devorador de Deus vai nos devorar se nós estivermos somente com as impurezas do nosso pecado. Se não houver em nós momentos de lucidez, de santidade, de obediência. E aqui eu volto a dizer, o fato de vir à igreja, o fato de rezar, o fato de participar da igreja, de estar inserida em uma pastoral em movimento, o fato de ser padre, não me garante a salvação. Porque essa salvação, ela é apossada por cada um de nós, porque ela já foi conquistada, mas eu só tomo posse na minha conversão diária. Quando eu sou capaz de diariamente olhar para mim e perceber que algo precisa ser mudado em mim. Que eu preciso mudar para que eu possa me tornar cada vez mais semelhante àquele que me elegeu, que me escolheu, que me ungiu, que me consagrou e que me enviou para anunciar a boa notícia. Precisamos de fato acolher esta mensagem de salvação. Cada dia que eu aqui estou para celebrar a Sagrada Eucaristia, eu preciso lembrar que a palavra que aqui é pregada, ela é para mim. Não é para o meu marido, não é para a minha esposa, não é para o meu filho, não é para o fulano e ciclano que não veio, é para mim. E uma vez que eu assumo esta palavra, que Deus dirige para mim, então eu sou capaz de mudar as coisas que há em mim. Amado e amada, me permitam um conselho. Ao invés de você ficar tanto preocupado com a conversão do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos e dos seus amigos, preocupe-se um pouco mais com a sua conversão, porque talvez é o teu mau testemunho que está impedindo de que eles se convertam e de que eles de fato voltem para o caminho de Deus. Quem tiver ouvidos para ouvir,